Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui neste sabadão, mais uma aula de português. E hoje nós iremos dar continuidade aos estudos com o projeto Simplifica. O título é O Poder do Argumento e das Meninas, segundo a orientação de Clécio Pereira Bastos. Então, argumentar. O que é argumentar? Argumentar quer dizer apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas que comprovem uma afirmação, que conformam um ponto de vista, certo? E na aula passada, nós estudamos sobre o texto dissertativo, tanto o texto expositivo como o texto argumentativo. Hoje o foco será no texto argumentativo, é o que vocês vão observar agora, certo? De quem é essa frase? A educação é o poder das mulheres. Já ouviram essa frase em algum lugar? Quando ela afirma assim, será que a educação realmente dá poder às mulheres? E às outras pessoas como um todo? Como disse Nelson Mandela, ele fala o seguinte, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E nessa frase, na qual Malala Yousafzai, que ela é uma militante dos direitos das crianças, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, foi a jovem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela fez essa frase justamente porque ela difundia o direito das meninas a ir à escola, pois na cidade em que ela morava, no país, no Paquistão, as mulheres elas não tinham acesso à questão da educação. Se você disse Malala Yousafzai, você acertou. Ela é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel. Ela ganhou com apenas 13 anos. No ano de 2013, ela ganhou esse Prêmio Nobel. Entre as palavras que explicam bem sobre a sua causa, ela destaca duas, educação e mulher. Aí por que será que ela destaca essas duas palavras? Primeiro, porque até hoje as mulheres elas sofrem, elas enfrentam desafios contra a luta pela questão do preconceito, pela questão da discriminação, certo? E a educação, ela é a mola, ela é a base que pode fazer com que ela mude essa realidade, através de suas instruções, através do seu acesso ao mercado de trabalho, a questão do respeito à sua autonomia. Então, ela é um grande nome que tentou colocar o direito à educação, principalmente das mulheres, na pauta do dia. Eu acredito que vocês, na instrução, eu coloquei para vocês assistirem um vídeo anterior sobre ela, né? Um vídeo bem criativo. Nesse caso, eu gostaria só que vocês me ouvissem agora para saber um pouquinho quem foi essa menina que marcou tanto essa questão da defesa da paz. Malala Yousafzai, ela nasceu em 1997. Ao nascer, nenhum vizinho foi dar parabéns aos seus pais em regiões do Paquistão, como o Vale do Swat. Só o nascimento de meninos é celebrado. As meninas são obrigadas a se casar cedo, ter filho aos 14 anos, porém Malala, que significa tomada pela tristeza, essa palavra, escapou desse destino graças à sua família, que sempre apoiou sua vontade de estudar. Sua mãe vivia na cozinha e seu pai um professor e dono de escola. Viu em Malala uma aluna perfeita, contrariando os hábitos locais. Depois de colocar os dois filhos para dormir, estimulava a filha a gostar de física, literatura, história e política, e assim indignar com as injustiças do mundo. Quando tinha 10 anos, Malala viu o Talibã fazer do Vale seu território, sob o governo paralelo da milícia fundamentalista. As escolas foram obrigadas a fechar as portas e os que desobedeceram foram dinamitados. Nessa época, Malala estudava na escola do qual seu pai era dono e que, como os demais, teve que ser fechada. Em 2008, com 11 anos, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas de frequentar a escola. Com 12 anos, para continuar indo à escola, escondia o uniforme dentro da mochila para não ser atacada e espancada no caminho. Nessa época, foi registrado um documento feito por New York, em que Malala afirmava que queria ser médica, por isso queria continuar estudando. Em 2010, embora o governo tivesse anunciado a expulsão do Talibã na região do Vale,
no Paquistão, a milícia continuava rondando a área. Malala, que era conhecida por defender em entrevistas e palestras o direito das meninas à educação, passou a receber ameaças de morte. No dia 9 de outubro de 2012, com 15 anos, Malala, que estudava na província, enquanto voltava para casa, seu ônibus escolar foi parado por membros do Talibã, que questionaram, perguntando quem é Malala. Ninguém respondeu, mas um dos terroristas a reconheceu e disparou 3 tiros em sua cabeça. Malala foi socorrida e levada para o hospital, onde permaneceu em estado grave. Quando apresentou alguma melhora, foi levada para a Inglaterra para ser tratada em um hospital especializado. Malala sobreviveu ao atentado, recuperou e não recuou às suas convicções. Tornou-se porta-voz de uma causa, o direito à educação. Sua família mudou-se para a Inglaterra. E no dia 12 de julho de 2013, quando comemorou 16 anos, Malala foi para Nova York, onde falou para uma plateia de representantes de mais 100 países na Assembleia das Nações Unidas. No fim do discurso, deixou claro que a causa pela qual chegou perto de morrer permanece a mesma. Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta pode mudar o mundo. Educação é a única solução. Então, essa é Malala, né? Ela marcou, uma jovem de apenas 16 anos, ela marcou toda essa trajetória da luta para o direito à educação. Aqui está a sugestão do vídeo. Quem não assistiu pode clicar ainda aí para assistir. Bom, Malala, a menina que queria estudar, e por isso ela levou 3 tiros e quase morreu, só porque alguém decidiu que meninas não devem estudar. Então, gente, enquanto em alguns lugares a acessibilidade à educação é tão difícil, a gente observa que tem pessoas que têm o acesso, mas não valorizam, não é verdade? E aqui, como atividade, você pode colocar 3 consequências negativas que a falta de acesso à educação pode causar ao futuro de uma menina, tá bom? Isso aqui eu já até coloquei como sugestão na atividade anexada. E vocês vão também apontar as consequências que afetam toda a sociedade. As consequências negativas que podem afetar toda a sociedade em relação à falta de educação. Sabe o que você acabou de fazer? Um projeto de texto argumentativo. Assim nasce um argumento. Quando você identifica uma consequência negativa da falta de acesso à educação para meninas, você está levando um argumento. Quando você esclarece como essa consequência negativa gera consequência também negativa para toda a sociedade, você está fortalecendo esse argumento. Então, aqui é uma instrução para que vocês possam produzir um texto, certo? E na atividade que eu coloquei aqui anexada para vocês, nós temos um texto expositivo sobre Malala, em que vocês vão ler, vão conhecer um pouquinho da história de Malala, e vocês vão responder as perguntas certinha, tá bom? E dentro dessas perguntas, são perguntas mais interpretativas, e vocês vão também produzir um pequeno texto baseado no que nós estudamos. Vocês vão produzir um pequeno texto sobre o seu ponto de vista sobre a educação e quais desafios você enfrenta constantemente nessa fase de pandemia para continuar persistente nos estudos, tá certo? Então, nós temos algumas perguntas interpretativas e a última é um pequeno texto que vocês irão elaborar. Tenha cuidado, utilize a questão do argumento, dos exemplos, das situações, é hora de você expor o seu ponto de vista. Lembre-se, de uma forma impessoal. Então, não coloque eu acho, nem nós achamos. Coloque o texto de uma forma impessoal e uma linguagem culta, certo? Então, essa é a aula de hoje e até mais.